Polícia Civil no Rio de Janeiro faz primeira prisão no Brasil de suspeito de ser responsável por aliciar jovens para o jogo Baleia Azul. Publicitário Marcos Valério, condenado na ação penal 470 a mais de 37 anos de prisão, é transferido da penitenciária para a Associação de Proteção ao Condenado de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Justiça Federal em Brasília adia para agosto depoimentos de 3 ex-ministros em processo que investiga tráfico de influência na compra de caças suecos. Justiça concede progressão de regime a Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni em 2008. Presidente do STF suspende restrição que impediu o Estado de São Paulo de realizar operações de crédito no valor de 7,7 bilhões de reais. E quais as garantias tem quem compra um animal em um pet shop? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Pela manhã, testemunhas de defesa do ex-presidente Lula prestaram depoimento na sede da Justiça Federal em Brasília. Os depoimentos são relacionados à acusação da Procuradoria-Geral da República contra Lula por tráfico de influência na compra de caças suecos entre 2013 e 2014, lavagem de dinheiro e organização criminosa por supostamente prometer vantagens dentro do governo federal. A movimentação começou cedo em frente ao prédio da Justiça Federal. Foram convocadas as testemunhas da defesa do ex-presidente Lula e do filho dele, Luiz Cláudio. O delegado da Polícia Federal responsável pela Operação Zelotes, Marlon Oliveira Cajado dos Santos, foi dispensado por já ter apresentado nos autos relatório completo sobre as investigações. Prestaram depoimento 2 consultores parlamentares que trabalharam na elaboração de um parecer sobre a medida provisória 627 de 2013, que estabeleceu regras para a cobrança de tributos sobre lucros de empresas brasileiras no exterior. Outras 9 testemunhas previstas não compareceram à Justiça Federal. Entre elas, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que terá a oitiva por videoconferência remarcada. A ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, e outras testemunhas não foram encontradas para receberem a intimação. O empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS, não vai mais depor à Justiça Federal em Brasília no próximo dia 26 de julho, na ação contra o operador Lúcio Funaro. Segundo a 10ª Vara Federal, os advogados que o representam informaram que ele está doente. A licença médica deve ser apresentada hoje à Justiça. De acordo com a assessoria do empresário, ele está sob monitoramento médico em razão de uma recente crise de inflamação no nervo ciático. Uma nova data será marcada para o depoimento do empresário. Durante uma palestra em Washington, nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que ficou surpreso ao ouvir as gravações da JBS e afirmou que ninguém fica feliz em dar imunidade a um criminoso. Rodrigo Janot defendeu o papel da colaboração premiada como forma de combater a corrupção. Durante a palestra em Washington, nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da República contou a reação que teve após conhecer o conteúdo da gravação feita por Joesley Batista, da JBS. A primeira reação nossa foi dizer, isso é mentira. Não acredito que isso esteja acontecendo, não pode acontecer. Depois de 3 anos e meio de Lava Jato com esses números, Rodrigo Janot aproveitou para explicar o motivo de ter concedido imunidade a Joesley Batista. Destacou que a delação da JBS foi a primeira a identificar crimes ainda em andamento e que faz parte da colaboração premiada dar benefícios até mesmo a quem praticou atos ilícitos. São criminosos mesmo, praticaram vários crimes. Ou não sabendo da prática em curso de crime, eu não ter como fazer cessar essa prática em curso. Sopesei o interesse público e disse, eu vou conceder imunidade e depois tento explicar por que ninguém se sente feliz concedendo imunidade a criminoso. Em números, o procurador apresentou o impacto da colaboração premiada na Lava Jato desde 2014. Já são cerca de 160 delações, mas rebateu as críticas que esse instrumento de investigação tem recebido. Uma das críticas em que o Instituto vem sofrendo no Brasil e a acusação, de certa forma a defesa também, é que no Brasil nós temos
a acusação prende as pessoas para que, através da restrição ao direito de liberdade, ao direito de ir e vir, se force indiretamente o réu a colaborar com a justiça brasileira. Isso não é fato, isso não é verdade. Nós vamos observar que, um pouquinho mais à frente, nós vamos dar alguns números dos acordos de colaboração premiada realizados nesta investigação contra a corrupção. 85% desses acordos foram feitos com réus ou investigados livres. 15% foram realizados com réus ou presos ou que sofriam, de certa forma, restrição à sua liberdade de locomoção. Rodrigo Janot tem mais 2 meses de mandato como Procurador-Geral da República e foi questionado se iria acelerar as investigações sobre uma possível segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. O Ministério Público não tem pressa e nem retarda denúncia. O que depende é a investigação. Existem investigações em curso e essas investigações, uma está mais adiantado do que a outra, se até o dia 15 de setembro, que é o último dia útil do meu mandato, eu obtiver esse quadro definido, eu não posso, sob pena de prevaricar, deixar de praticar o meu ato de ofício. Se não houver, não houve. Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni em 2008, teve progressão de regime concedida. Ela vai para o semiaberto e terá direito a deixar a penitenciária 5 vezes ao ano para saídas temporárias. Também poderá sair para trabalhar diariamente, retornando para dormir no presídio. Segundo a decisão, ela já cumpriu os requisitos mínimos para a concessão do benefício e apresenta bom comportamento. Ana Carolina Jatobá deve sair pela primeira vez do presídio na saída temporária do Dia dos Pais, em agosto. Isabela tinha 5 anos de idade quando foi encontrada morta no jardim do edifício London, na zona norte da capital paulista, na noite do dia 29 de março de 2008. A Polícia Civil cumpre mandados da Justiça em 9 estados para prender envolvidos no chamado Jogo da Baleia Azul. O jogo não oficial usa a internet para propor desafios, até mortais, a crianças e adolescentes. Quem tem os detalhes é o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Os 24 mandados judiciais de busca e apreensão são cumpridos em estados das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Com essa operação, a polícia quer evitar que outros jovens participem do jogo Baleia Azul e, com isso, preservem a vida de crianças e adolescentes. Segundo os investigadores, esse jogo causa vários riscos à saúde dessas crianças. Na operação de hoje, a polícia apreendeu vários aparelhos eletrônicos, entre eles celulares. Com esses equipamentos, eles querem chegar a outras pessoas que também incentivam os jovens a participar do jogo Baleia Azul. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. Por determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o empresário Marcos Valério Fernandes foi transferido nesta segunda-feira para a Associação de Proteção e Assistência, aos condenados em 7 Lagoas. Em dezembro do ano passado, o ministro havia decidido pela transferência para a PAC de Lagoa da Prata, mas na época a Justiça Estadual verificou que não havia presença de parentes de Valério morando na cidade e a ausência de vagas na PAC. Marcos Valério foi condenado a mais de 37 anos de prisão após o julgamento da ação penal 470, ocorrido no Supremo. Valério cumpria a pena no presídio Nelson Gri, Contagem, na região metropolitana. Ele também é réu na Operação Lava Jato. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Quais garantias tem quem compra um animal num pet shop? Saiba no próximo bloco, a gente volta em instantes. O juiz Sérgio Moro respondeu aos embargos de declaração da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a condenação de 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença está relacionada à compra de um triplex no Guarujá, litoral paulista. O juiz afirmou que não há omissão, obscuridade ou contradição na sentença. Citou que a decisão segue critérios como ocorreu nos casos dos ex-diretores da Petrobras e do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu a restrição que impediu o Estado de São Paulo de realizar operações de crédito no valor de 7,7 bilhões de reais. Os detalhes com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. A ministra Carmen Lúcia suspendeu a inscrição do Estado de São Paulo no cadastro de inadimplentes. O Ministério do Trabalho havia inscrito o Estado no CADIM por causa de supostas irregularidades em convênios com o Plano Nacional de Qualificação. O governo da Defesa alegou que não foi notificado previamente e que também não houve respostas quanto às defesas em relação a essa denúncia por parte do Ministério. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, sustentou que a manutenção da inscrição no cadastro de inadimplentes ia impedir que o governo de São Paulo tivesse acesso a recursos importantes à população. Érica. Obrigada, Evne. Em Brasília, um empresário foi condenado a devolver o valor pago e indenizar um comprador de um cachorro. O cão morreu após ser vendido. Ana Rosa sempre teve animal em casa. Como tinha uma gata, resolveu comprar um companheiro para o bicho, mas não teve muita sorte. Apesar de, na hora da compra, ter exigido o cartão de vacinação, 10 dias depois de levar o bichinho para casa, ele começou a passar mal. Eles me deram a documentação da vacinação, né, me garantiram que ele estava vermifugado e eu levei sem preocupação nenhuma para minha casa, né? E passaram uns 10, 12 dias. Eu acho que não foram nem 3 semanas, ele faleceu, Caveirinha. Um caso parecido com o de Ana Rosa veio parar na justiça aqui de Brasília. E o empresário vai ter que indenizar um cliente em R$ 820. Isso porque o consumidor comprou um pitbull e dias depois o cão morreu com uma virose. Como o vendedor não apresentou o atestado de saúde do animal, a justiça entendeu que presume-se que o bichinho já estava doente. Ainda cabe recurso da decisão. De acordo com este médico veterinário, na hora de comprar um animal de estimação, é fundamental exigir um atestado de saúde do bichinho junto com o cartão de vacinação. Se ele tiver uma virose, por exemplo, ela vai ser detectada. Vai conter todo o quadro de imunoprofilaxia, que são as vacinas, toda a história pregressa desse animal, ou seja, a clínica propriamente dita, e o controle de vermífugo e o controle de ectoparasita, que é carrapato. Então, somente um médico veterinário é que pode garantir a sanidade deste animal. O veterinário explica ainda que geralmente doenças genéticas pré-existentes têm tratamento e que o animal pode demorar anos para morrer. Ele aconselha que nesses casos, mesmo o consumidor podendo optar pela troca do bichinho, permaneça com ele por causa do afeto. Acho que o bom senso vale nesse momento. Então, se eu adquirir um animal, antes eu tenho que fazer um exame de consciência e um reflexo. Do que eu preciso. Então eu preciso de um profissional que confie a ele, esse animal, sanidade. E eu seguir dando a ele carinho, atenção, abrigo, água, alimentação e assistência veterinária. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Rodrigo Justus. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quando a gente fala aí desses animais de pet shop, vários de raças aí custam muito caros, né? É um investimento até que a pessoa faz. Qual a garantia quando uma pessoa compra um animal vivo, né? Tá vivo, a gente sabe que um ser vivo aí tá sujeito a uma série de doenças e até a morte. É verdade, o animal pode até pegar essa doença na nossa casa, né? Mas o fato é que o negócio jurídico da compra e da venda, ele tanto pelo Código do Consumidor, pelo Código Civil, existe a questão da tradição, que é o momento da entrega, né, do animal, né? Desde que a pessoa vê o estado, além dessas que foram colocadas em relação ao atestado de saúde. Então, as garantias elas estão previstas na legislação, né, de que caso haja o defeito, o vício oculto, ou seja, essa doença escondida que pode aparecer lá na frente, né, o consumidor, o comprador, tem direito sim de reclamar perante o vendedor do animal. Então, a garantia ela está prevista na legislação, tem 90 dias para fazer essa reclamação em relação à doença e tudo mais, mas o correto é que imediatamente haja comunicação ao vendedor e que haja formalização, né, disso,
de forma que depois de uma eventual discussão judicial que possa vir a acontecer, a pessoa tem as provas de que realmente tomou as providências para tentar trazer o bom estado de saúde do animal novamente. É obrigação de quem vende dar esse atestado de sanidade do animal? O atestado de sanidade animal, muitas vezes, ele é mais uma garantia para o vendedor, porque se a doença é pega posteriormente e ele fez exames e ele fez, um médico veterinário atestou a saúde do animal, então, se o vendedor não comprovar de que ele não tem relação com a doença ou com o problema que aconteceu depois dele entregar o cão, se ele não conseguir comprovar isso, ele será condenado a indenizar. Então, o Código do Consumidor é a inversão do ônus da prova, né? Então, o consumidor tem razão até a prova em contrário. Então, a lógica funciona mais ou menos assim. Algum tipo de punição para quem vende, por exemplo, um animal que não está em condições saudáveis para ser vendido, mente ali na hora de vender? Ele pode ser condenado a indenizar, no caso daí seria questão de danos morais. Muitas vezes o vício é oculto, ou seja, o vendedor ele não tem noção de que aquele animal poderia estar eventualmente contaminado por alguma doença que venha se manifestar depois, né? Porque eu acredito que ninguém receberia um animal doente na loja, né? A pessoa se recusaria a receber, até porque se o comprador verificar que o animal tem um problema e ele aceitar receber o animal no momento da compra mesmo assim, depois presume-se que ele aceitou essa condição e ele não pode daí reclamar disso mais tarde. Então ele não terá o direito a pleitear nada, tendo em vista como se comprar um animal que tem um problema a caminhar, ele manca. Se ele for retirado da loja daquele jeito, é porque se aceita o bichinho daquele jeito como ele está. Então não se pode depois a futuro querer uma indenização porque o animal não caminha igual aos outros. E é até um ser vivo, né? Como a gente ouviu aí, tem uma responsabilidade afetiva também, né? É um ser vivo, né? E o consumidor também, o comprador, ele tem a obrigação, né, de dar o bem-estar ao animal, evitando assim os maus tratos, né? Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O presidente do STJ determina que criança adotada de forma irregular e mantida em abrigo volte provisoriamente para casal adotante até a decisão final. A gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Rodrigo Justus, que está aqui hoje no estúdio do Jornal da Justiça, conversando com a gente com os cuidados que devemos ter e as leis que envolvem aí os animais de estimação, né, doutor Rodrigo? Há uma lei que obriga a castração de animais, de uma forma, assim, até certo ponto polêmica essa lei? É verdade, foi sancionada aí, acho que ano passado, a Lei 13.426, e ela estabelece um programa de castração de cães e gatos, que ela estabelece o controle de natalidade de cães e gatos. Você veja, esse é um assunto... Até a discussão do controle de natalidade humana é um assunto de extrema polêmica, né? Mas foi feita essa lei visando o controle de natalidade e ela visa também um programa de educação para os proprietários no que se refere à posse responsável dos animais, né? E determina que haja feito por questões de doenças, transmissão de doenças, superpopulação de animais em áreas de baixa renda, né? Os cachorros que ficam, às vezes, cachorro de rua, fica procriando, aquilo ali fica criando na rua e tal. Foi feito, então, esse programa visando a castração desses animais, né? Mas a lei não foi implementada, porque visa instituir um programa e a castração depende de se estabelecer quais são os padrões populacionais aceitáveis, que é extremamente subjetivo eu dizer quantos cachorros são na Asa Norte deveria ter ou na região X, né? Então a lei ela ainda não foi implementada, esse programa não existe e ela não é nada clara em relação àquele proprietário do animal que de forma responsável cuida do animal, se ele deve ser castrado ou não, embora ela indique que todos os cães e gatos deveriam ser castrados. Naquela área de população. Exatamente.
Em relação aos casos de eutanásia, em que situação um animal pode passar pela eutanásia? A eutanásia, ela é um procedimento clínico exclusivo do médico veterinário. O cidadão não pode, ele mesmo, tentar fazer a eutanásia de um animal. A eutanásia, ela visa a morte digna do animal e sem sofrimentos. Então, o animal é anestesiado e depois, conforme o tipo do animal, é aplicada lá uma injeção letal e que ele vai morrer de forma imediata. Então, ele seria sedado, mas ela só se aplica nos casos em que o estado de saúde e bem-estar do animal ele é comprometido e irreversível, certo? O animal, a população de animais, ele causa danos ou riscos epidemiológicos, né, ao meio ambiente, à fauna, à flora e aos seres humanos. E ainda nas hipóteses em que o tratamento do animal seja custoso a ponto de que o proprietário não tenha condições econômicas. Vamos dizer que uma pessoa é pobre, tem um cão que necessite R$2.000 de medicamento por mês. O que vai fazer com esse animal? Se ela não conseguir alguém que adote e trate, esse animal pode ser submetido à eutanásia. Então, a eutanásia é um procedimento assistido por médico veterinário, recomendado, né? Então, não pode ser executado pelo cidadão, né? Tendo em vista a posição da pessoa. Quer dizer, se uma pessoa lá tiver com um animal doente em casa e ela própria resolve matar o animal ali, acabar com a vida do animal, porque está doente, com medo da família, isso pode ser considerado maltrato? Sim, porque vamos dizer que para matar um animal a pessoa tivesse que atingir o animal, daí o animal não morre, fica sofrendo. Então, ferir, mutilar, maltratar, né, causar lesão ao animal que gere sofrimento é crime da Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, maus tratos aos animais, já faz parte desde da Lei de Proteção à Fauna. Então, o indivíduo, ele não deve lançar a mão disso e nessa hipótese, deve então encaminhar ao Centro de Controle de Zoonoses, que é uma entidade pública, existe em todos os lugares, justamente para realizar esse procedimento de forma indolor e que o animal tenha uma morte com dignidade, sem sofrimento. Maus tratos também devem ser denunciados, né, inclusive? Sim, maus tratos é crime, né, deve ser denunciado à polícia, ser feito o BO. E o maus tratos, na verdade, ele é uma situação que ela envolve várias condutas, tipo ter muitos animais num espaço pequeno, ou o animal passa fome, ou ele passa calor, ou seja, de um modo que você não dê um conforto mínimo que esteja adequado àquela espécie, né? Cada espécie tem um manejo adequado e uma classificação que seja bem-estar. Ou seja, passou para fora do bem-estar, do ponto de vista negativo, você pode estar incidindo nos maus tratos. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela sua participação. Eu conversei com o advogado Rodrigo Justus, que conversou hoje com a gente com os cuidados e as leis que envolvem o cuidado com o animal de estimação. Obrigada, até uma próxima. O Superior Tribunal de Justiça determina que uma criança levada para o abrigo retorne para a família adotiva. A decisão é da presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, ao analisar o pedido de habeas corpus de um casal que perdeu a guarda da filha adotiva depois de uma decisão da Justiça do Rio Grande do Sul. De acordo com o processo, a criança permaneceu com a família adotante desde os primeiros dias de vida até os 11 meses de idade, quando o Ministério Público pediu que ela fosse recolhida em instituição de abrigo de menores. O pedido foi aceito em primeira instância, onde o juiz reconheceu que a criança foi entregue irregularmente ao casal pela mãe biológica. Essa prática, conhecida como adoção à brasileira, é considerada crime. A adoção à brasileira é criminalizada, é crime. Acontece? Sim, acontece. Muitas famílias ainda fazem essa adoção brasileira. Na proteção de familiares, ou às vezes na bem intenção de proteger inclusive a criança, que não teria os pais ou os pais não teriam condições de criar essa criança com dignidade. A ministra reconheceu que a adoção à brasileira é uma conduta reprovável e ilegal, mas levou em conta a supremacia do melhor interesse da criança e a demonstração de que a família adotante conduzia os cuidados de maneira positiva. Disse ainda que a situação é delicada e urgente e, por não ficar configurado efetivo prejuízo à criança com a suposta adoção irregular, determinou em caráter provisório o retorno do menor ao lar da família adotante.
Retirar abruptamente ali feriria a proteção, a melhor qualidade de vida da criança. Estaria saindo do cerne da questão de proteção à criança. Ali, a retirada de uma criança de 11 meses da casa onde ela já convivia e levá-la para um abrigo, até que o processo se resolvesse, não era a melhor forma. Um hospital do Espírito Santo não vai ter que indenizar uma técnica de enfermagem que foi ofendida por um paciente. Para o Tribunal Superior do Trabalho, não houve prova de que a instituição foi omissa no caso. A técnica de enfermagem entrou com ação na Justiça pedindo o pagamento de indenização por danos morais, mas o pedido foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. A trabalhadora alegou que um dos pacientes do setor de hemodiálise do hospital a xingava e chegou a arremessar objetos na direção dela. A técnica afirmou que levou o caso para a direção da instituição, mas nada foi feito. O TRT, no entanto, entendeu que no caso não houve dano moral, uma vez que o paciente agia dessa forma com todos do setor. No Tribunal Superior do Trabalho, o caso foi julgado pela 4ª turma. A relatora, ministra Maria de Assis Calcem, esclareceu que não há dúvidas de que a trabalhadora sofreu ofensas do paciente, mas no caso não ficou demonstrada a conduta negligente do hospital em relação ao dever de proporcionar um ambiente de trabalho seguro aos empregados. Para a ministra, há casos em que alguns pacientes que passam por doenças graves se tornam mais agressivos, o que foi reconhecido pela trabalhadora. Assim, trocando em miúdos, eu diria que faz parte da profissão dela essa humanidade com o paciente, de tentar se colocar na pessoa do paciente para saber que o que ele verbaliza decorre do sofrimento que ele está tendo por conta de saber que padece uma doença incurável. E, por isso mesmo, eu estou entendendo que aqui não houve a violação do artigo 186. A ministra ainda explicou que o vínculo empregatício da técnica de enfermagem com o hospital durou 9 anos, ficando demonstrado que o ambiente de trabalho ofertado era seguro e confiável. Por isso, o pedido da trabalhadora de indenização por danos morais foi negado. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.